Fala galerinha, beleza com vocês? Legal! Viemos aqui hoje para dar continuidade ao nosso curso de HTML básico, onde a gente vai ver algumas tags a mais e algum conhecimento complementar aí. Vamos avançar aí no conteúdo do HTML básico, beleza? Para quem perdeu as duas aulinhas anteriores, consulta aí o canal que vai ter lá a aula 1 e a aula 2, estamos agora na aula 3, beleza? Então bora lá logo. Então olha só, a gente vai ver, né, uma primeira tag aqui complementar, que ela é uma tag meio que coringa do HTML, que é a tagzinha spam, beleza? O que é a tag spam? A tag spam é uma tag genérica, né, para formatação de partes de um texto ou outra tag. Então o que acontece? Vamos supor que eu tenho um texto mais comum, né? Eu tenho um texto num parágrafo, ou um determinado texto num título, numa tag H ou numa tag P, e aí você quer que uma palavra ou uma parte daquele texto ela tenha uma formatação diferente, por exemplo, uma cor diferente. E aí como é que eu faria isso, né? Então a gente aprendeu lá, inserir lá, por exemplo, o color lá no style, por exemplo, né? Um CSzinho color, né? Para mudar a cor, mas mudaria, por exemplo, a cor no parágrafo inteiro. E aí como é que eu faria para colocar só uma palavra, por exemplo, de uma cor diferente, né? Então a tag spam ela serve exatamente para isso. Vamos ver aqui na prática. Então aqui na prática eu já tenho aqui eu já criei, né, um arquivo HTML, eu nomeei ele com HTML básico 3.html, que tem ali todos os elementos base, né, da minha página. Vou botar aqui até o título HTML básico 3, beleza? E tem aqui um parágrafozinho que é o Olá Mundo, beleza? Um parágrafozinho aqui, Olá Mundo, legal. E aí, pessoal, eu vou lá na minha páginazinha, vou lá na minha página, que já está aberta aqui, vamos lá, já está abertozinho aqui a minha página, beleza, tá aqui o Olá Mundo lá. Legal. E aí eu quero, por exemplo, colocar o mundo, né, numa cor diferente, sei lá, num vermelho, tá? Só para exemplificar aqui. Deixa eu até aproximar aqui minha página, legal. E aí vou botar esse mundo aqui em vermelho. Como é que eu faria? Utilizaria a tag spam. A tag spam ela abre e fecha, eu envolvo a palavra mundo ou qualquer outra palavra, né, que você queira ter aquela formatação diferente. Posso inserir aqui uma tagzinha style, uso o color com valor red. Então tá ali, fica dessa forma aqui, ó, tá? Opa, meu mouse some de vez em quando. É isso, beleza. E aí deixa na cor red aqui, ó. Então, minha tagzinha spam, envolvo ela aqui no mundo. E aí, dessa forma, eu recarregando aqui a página, apenas a palavra mundo, ela fica com a formatação diferente. E aqui, da mesma forma que eu utilizei o color, eu poderia utilizar qualquer outra formatação ou código CSS aqui dentro do style da tag spam, beleza? Então tá aí um exemplozinho prático, simples, para vocês aí poderem brincar do jeito que vocês quiserem, beleza? Então, começando aí pela tag spam, e a próxima tag que a gente vai ver é a tag de tabela, tá? Que é a tagzinha table. Ela abre e fecha, e dentro dessa tag table eu tenho várias outras tags para mim fazer a minha tabela. As tabelas elas são muito utilizadas para, né, colocação de dados ou a mostrar os dados mesmo em uma determinada formatação de tabela, ou quando você está, por exemplo, quando você está fazendo um sistema mesmo, né, muito comum uma listagem lá dos registros que vem do banco de dados lá, e normalmente é colocado isso na forma de uma tabela, beleza? Com todas as linhazinhas e as colunas lá dos registros. Por exemplo, um cadastro de cliente, onde tem nome, data de nascimento, endereço. Cada elementozinho desse que você quisesse mostrar, por exemplo, ficaria numa colunazinha da tabela e as linhas seriam os registros, beleza? Então aí, exemplificando, né, alguns exemplos de utilização da tabela. Beleza? Então, como eu falei, a tag principal é uma table, beleza? Ah, uma coisa bem interessante, né?
Uma tabela ela pode ser usada, né, para diversos fins, como eu falei, desde a construção de layout, que caiu em desuso por conta dos div e da corrente tableless, até a construção de tabelas de dados e grids. Olha que interessante, antigamente, como eu sou, né, um programador aí na área de desenvolvimento web das antigas, muito antigamente, na década aí, no início da década de 2000, por exemplo, os layouts das páginas eles eram feitos com tabelas, tá? Era muito comum a utilização de tabelas para construção de layouts. Mas isso caiu um pouco em desuso, até mesmo porque a performance do próprio navegador, quando você tinha muitas tabelas envolvidas, não era, digamos assim, não era algo tão eficiente. E aí veio uma corrente chamada tableless, né? Isto é, sem tabelas, para que toda a construção de layout fosse feita, né, ou construída a partir de uma tag que inclusive a gente vai ver hoje, que é a div, beleza? Então vamos lá. Então uma tabela é constituída, né, de linhas e colunas, a tag de linha é a tr e a tag de coluna é a td. E aqui está um exemplozinho básico de uma tabela 3x1, isto é, 3 linhas e apenas uma coluna. Vamos brincar aqui com ela. Então vamos fazer aqui na prática a nossa tabelinha. Então eu tenho uma tag table, beleza? Aqui na table eu vou colocar um atributo, tá? Que é o atributozinho, ó, que eu até botei aqui no exemplo, que é o atributo border, tá? Ele é muito pouco utilizado, mas ele é um atributozinho só para a gente ver, porque por padrão no HTML, a minha tabela ela fica sem borda, tá? Então você coloca ali os dados, você não dá para ver. Depois a gente vai tirar aquele border ali para vocês verem. Então, primeiro eu tenho a tag de linha, e dentro da minha tag de linha, da minha linha, eu tenho as minhas colunas, tá? Então sempre é essa regra. Então aqui, ó, linha 1, e aqui a mesma coisa, vou até copiar aqui, ó. Vou copiar o meu outro tr, né, que eu estou fazendo a linha 2. E vou fazer lá a minha linha 3, uma tabelinha 3x1, 3 linhas e uma coluna só. Beleza, feito isso aí, salvei. E aí vou lá para o meu browser, para o meu navegador. E aí vou recarregar aqui, ó. Beleza, lá, ó. A minha tabelinha com 3 linhas e apenas uma coluna. Eu tenho outros atributos e outras propriedades, tanto da tabela quanto do CSS, que eu posso colocar. Quer dizer, do CSS ou da própria aqui atributos, eu posso ter um idif aqui. Esse idif ele pode ter tanto um tamanho, por exemplo, vou colocar aqui de 500, tá? Esses 500 são 500 pixels, tá? Por padrão. E aqui a minha tabela vai ficar grandona, ó, tá vendo? Ah, eu quero uma tabela que abrange a minha página inteira. Eu posso colocar aqui, por exemplo, ela aceita tanto em pixels quanto também em porcentagem, tá? Se eu coloco aqui o meu idif, que é 100%, o idif eu poderia colocar tanto via CSS quanto também aqui diretamente no atributo da table, beleza? Então aqui, se eu recarregar a página lá, ó, a minha tabela fica com a página toda. Vou deixar desse jeito aí que tá bonitinho. Legal, só que eu tenho só uma coluninha, beleza? Então ali, só exemplificando uma tabela 3x1. E agora eu vou adicionar a essa tabela, a título de exemplo, uma nova coluna em cada linha. Então estou adicionando mais uma coluna em cada uma das 3 linhas. Então vou transformar essa tabela numa tabela 3x2, 3 linhas e 2 colunas. Como eu faria isso? Então vamos lá. Então aqui, ó, em cada linha, vou até acrescentar, ó, linha 1, coluna 1. Então esse coluna 1 eu vou adicionar aqui só para ficar bonitinho, para mostrar lá, né, que esta aqui é a linha 1, coluna 1, linha 2, coluna 1, linha 3, coluna 1. Beleza. E aqui eu vou acrescentar agora uma nova coluna. Então vou copiar um TD aqui e vou adicionar aqui. Então aqui a coluna 2, linha 1. Então aqui vou adicionar na segunda linha. Então linha 2, coluna 2. E vou adicionar na terceira linha, linha 3, coluna 2. Beleza.
e aí eu posso utilizar aqui do jeito que eu quiser as minhas, fazer quantas linhas eu quiser, com quantas colunas eu quiser. Vamos ver o resultado disso. Recarregando aqui, olha lá, ele adicionou uma nova coluna. Cuidado aqui, né, porque numa tabela, a não ser que você mescle, a gente vai ver daqui a pouco como faço isso, mas se uma linha ela ficar aqui sem a quantidade exata das outras colunas, ela fica meio capenga aqui, ó, tá vendo? Ó? Ela fica deficiente, digamos assim, né? Então eu tenho aqui, ó, no caso, a linha 1 eu tenho as duas colunas, a linha 2 as duas colunas e a linha 3 eu tenho só uma coluna, e aí ela não mostra aqui, né? O ideal é, se você queira fazer isso, você tem que mesclar essas duas últimas colunas, essas duas colunas da última linha aqui, beleza? Daqui a pouco a gente vê como faço isso. Legal. Próximo exemplo aí que a gente vai ver é uma tagzinha que é uma tag opcional, né, que é a tbari. Isso é muito utilizado, por exemplo, quando você vai utilizar seletores CSS, e aí é bem interessante que a tabela, ela separa aí o que é, por exemplo, o corpo da tabela e o que é o cabeçalho da tabela, tá? Então, a tagzinha opcional, que essa tagzinha é o corpo da tabela, então eu posso botar aqui o tbari, que eu estou dizendo, envolver, né, todas essas linhas e colunas, que é o corpo da minha tabela. Daqui a pouco a gente vai ver aqui, ó, o próximo exemplo, é o exemplo como é que eu insiro um cabeçalho na tabela, tá? E vamos fazer isso aqui agora, beleza? Então aqui, ó, eu posso inserir um cabeçalho, que é o t-head, beleza? E aí o t-head ele vai ter linha e também vai ter que ter, digamos assim, normalmente uma ou mais linhas e a mesma quantidade de colunas da minha tabela. Então aqui eu tenho o td, título, coluna 1. E aqui outro td, que é o título, coluna 2. E aqui é interessante que quando ela está envolvida aqui com o t-head, a gente vai ver aqui, ó, que por padrão ela fica aqui, ó, título, coluna 1. Ah, tá, desculpa. Aqui só um detalhe. O TD eu errei aqui, tá? Pode ver que mostrou lá, mas o correto é que a coluna do t-head, né, a tag da coluna do t-head não seja TD, e sim TH. Eu acabei errando aqui, mas ele mostra lá, né, bonitinho, não dá nenhum erro não. Mas o correto é que ao invés do TD, lá no t-head, você coloque ao invés do TD para a coluna, coloque TH. E aí agora sim, percebam, automaticamente, né, o título, a minha página aqui, ela já formata por padrão o título centralizado e em negrito. Percebam, eu posso alterar isso via CSS, mas esse é um padrão, tá? Então fica aí a dica para vocês, beleza? E aí no próximo slide aqui eu mostro como faz o co-span. Vamos supor que essa tabela aqui ela tivesse um título só, tá? Na verdade ela tem o título das colunas e eu estou acrescentando aqui um título só para a tabela toda, tá? Então vou acrescentar aqui um tr e aí o th meu aqui, ó, fica título da tabela, por exemplo. Só que, lembram, essa primeira linha aqui, ó, ela tem duas colunas, né? E como ela tem duas colunas, se eu não colocar aqui, cadê? Se eu não colocar aqui vou recarregar aqui a página. Se eu não colocar aqui, ó, fica aqui capenga, tá vendo? Então aqui a primeira linha aqui de título, ela tem uma coluna só. Mas como eu mesclaria, né, eu realizaria a mesclagem dessas duas colunas? Eu insiro aqui, eu posso utilizar isso no TH ou no TD, sem problema nenhum. Eu boto aqui co-span e o número de colunas que eu quero mesclar. No caso aqui, eu quero mesclar duas colunas, tá? Então, salvando aqui e vendo o resultado, vocês vão ver que ao recarregar ele vai mesclar essas duas colunas aqui, olha lá, ó.
E aí agora sim minha tabela ficou bonitinha. Vamos supor que eu quisesse mesclar a minha última linha aqui, ó, para vocês verem que também funciona o CoSpan no TD. Vou tirar essa minha segunda coluna, volto lá, recarrego, aí ficou aqui, ó, né, deficiente a minha tabela. E aqui eu coloco CoSpan 2, que é o número de colunas que eu quero mesclar, beleza? Salvando e recarregando, olha lá, tá bonitinho. Ele só não ficou centralizado, porque não é uma tag de título, mas se eu quisesse centralizar, eu poderia lá, por exemplo, inserir um style, aqui, ó, por exemplo, né? Até tem, né? O TD tem um align, né? Tem um align, eu poderia fazer via CSS ou via aqui atributo da tabela no TH, ó, align center, você poderia utilizar e aí ficaria centralizado, beleza? Poderia fazer via CSS também no context align center, beleza? Legal. Então tá aí o trabalho, né, com colunas, beleza? Então são essas as funcionalidades básicas de manipulação de coluna. E aí, a título de curiosidade, vou deixar para vocês pesquisarem. Assim como acontece com o CoSpan, eu tenho também o RowSpan. O que é o RowSpan? O RowSpan, você consegue concatenar linhas, tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu quisesse concatenar aqui, ó, essa primeira coluna dessas duas linhas aqui, ó, tá? Juntar ali, ó, né? Essas duas células aqui, ó. Como eu faria isso? Então, percebo, quando eu quero concatenar colunas, eu uso o CoSpan. Quando eu quero concatenar linhas, eu uso o RowSpan, né? R-O-W, RowSpan de linha. E aí, fico aí para que vocês pesquisem sobre o RowSpan e tentem fazer aí, né, a título de prática, concatenar a linha 1, coluna 1 e a linha 2, coluna 2 aqui, ó. Fica aí para vocês, de exercício para vocês, beleza? Pesquisem aí sobre RowSpan. Legal. E aí o próximo conteúdo aqui, eu vou deixar para a gente ver na próxima aulinha, na parte 2, né, dessa aulinha, porque a aulinha já está bem extensa aí, então toma uma aguinha aí e vão para a parte 2, beleza? Nessa parte a gente fica por aqui e até a parte 2 do HTML básico 3. Valeu, galerinha. Até daqui a pouco.